Olá pessoal, Márcio Coach aqui e neste vídeo as tropas da IDF chegam às portas de Damasco e descobrem uma fraqueza. Mas que fraqueza será essa? Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! E aqui temos imagens do centro de pesquisa lá na Síria que foi atacado pela Força Aérea de Israel. E o fonte aberta Intel diz que parece que o centro de pesquisa da Síria precisa de alguns reparos, não é mesmo? A gente vê que tudo foi para o chão após um intensivo ataque da Força Aérea que destruiu várias instalações a fim de evitar que muitas das armas supostamente químicas caíssem nas mãos das forças rebeldes. Então a Força Aérea fez um trabalho que eliminou também aproximadamente 80% dos ativos militares de Bashar al-Assad. Veja que foram grandes explosões, ataques massivos aí nesse lugar e não deixou nada, meus amigos. Toda a instalação foi destruída e inutilizada por Israel. E segundo o fonte aberta Intel, os rebeldes sírios teriam devolvido o cidadão norte-americano Travis Timmerman aos militares dos Estados Unidos após meses de prisão. Ele foi posteriormente levado de volta da Síria para os Estados Unidos. E aqui temos a imagem dele sendo levado de volta para casa após a sua libertação. Meus amigos, e essa é a primeira sexta-feira após a queda do regime de Assad lá na Síria, mais especificamente na cidade de Homs. Será mesmo que o povo está triste? Eu acho que não. Muita gente na rua celebrando a liberdade. Meus amigos, e a IDF avança sobre a Síria e agora está às portas de Damasco. No entanto, eles descobrem uma grande fraqueza nesse caminho, mas o que será? É sobre isso que fala o The Jerusalem Post. Meus amigos, e as tropas da IDF chegam às portas de Damasco e descobrem fraqueza militar na Síria. E aqui vemos uma imagem dessa operação. Segundo consta aqui no The Jerusalem Post, o batalhão do Corpo de Engenharia de Combate da IDF chegou até o Hadar, o ponto mais profundo da Síria, em que as forças israelenses entraram a 10 quilômetros da fronteira israelense e a pouco mais de 20 quilômetros de Damasco. Segundo o capitão Uri Almog, nossos soldados entendem a importância desta missão e estavam animados. Não é algo para tomar como certo. Avançamos para capturar Tel Hadar sob a brigada de comando, mas o primeiro veículo a pisar na colina foi da Brigada 7. Este é o mais longe que a IDF entrou na Síria. A última vez foi em 12 de outubro de 1973, quando as forças de Golani capturaram esta montanha. O The Jerusalem Post também afirma que esta é uma implantação histórica. Segundo consta, a IDF treinou extensivamente para operações envolvendo postos avançados do exército sírio por sua estrutura fortificada. No entanto, nos últimos anos, a IDF se concentrou em ameaças do Líbano e de Gaza, não esperando manobrar em território sírio. E sobre isso, o capitão também explica dizendo que não fomos treinados para cenários sírios. Aprendemos sobre o Hezbollah e o Hamas. Agora, mesmo sem o inimigo presente, o próprio terreno coloca desafios. Crescemos ouvindo histórias sobre obstáculos complexos, mas eles não eram tão difíceis quanto o esperado. Nossas escavadeiras podem lidar com tudo. Está claro que suas defesas não foram bem mantidas em nosso setor. Mas onde estão os soldados? Segundo o The Jerusalem Post, atualmente os soldados estão estacionados a cerca de 10 quilômetros dentro da Síria. E segundo o capitão, a partir daqui você pode ver Damasco de um lado, a encosta do Hermon de outro e os assentamentos no norte de Israel atrás de nós. Também, meus amigos, nessa operação,
a IDF descobriu várias armas e equipamentos deixados pelas forças sírias, muitas das quais estavam em más condições. Os soldados encontraram 3 tanques sírios que pareciam abandonados. Eles estão enferrujados e duvido que eles possam violar as defesas de Israel, disse o capitão. A matéria diz que, apesar disso, os postos avançados sírios estavam surpreendentemente arrumados. Também, meus amigos, diz que a IDF estava sendo observada, pois, segundo consta, os registros encontrados em vários postos avançados sírios detalharam observações dos movimentos israelenses. A IDF também relata encontro com civis nos locais. Segundo o capitão, um civil sírio sinalizou que estava com fome, então lhe dei uma ração de combate. Não houve hostilidade em nenhum momento. Por fim, meus amigos, os pais do capitão Almog expressaram preocupação com sua segurança. Ele disse: "Minha mãe está muito preocupada, assim como meu pai, embora ele não mostre isso. Eles estavam mais preocupados quando eu estava no Líbano, mas desta vez eles entendem que a IDF é forte e tudo está seguro", concluiu o capitão. E aqui vemos imagens dos tanques da IDF avançando para o interior da Síria. Vários tanques foram vistos avançando para dentro da Síria, tomando vários postos que eram utilizados pelos sírios e, ao que tudo indica, sem nenhuma resistência, conforme a gente observa nas imagens. Aqui vemos outros veículos também acompanhando os tanques e entrando e avançando para dentro da Síria. E aqui temos mais imagens que foram divulgadas pela IDF ao longo dessa semana, quando da tomada do Monte Hermon. Essas imagens são muito bonitas. Aqui vemos que aparenta ser um sniper e aqui uma unidade especial da IDF. Veja as rodas com correntes a fim de não deslizar na neve. Lá no Monte Hermon neva bastante, meus amigos. Então, meus amigos, a IDF chega às portas de Damasco e descobrem que não foram treinadas para o cenário sírio. Mesmo assim, estão indo muito bem naquela região. E isso que vocês veem na tela é o mapa da Síria. E aqui vemos essas linhas na cor azul. E fora dessas linhas, nós vemos um pequeno avanço da IDF para dentro do território sírio. E aqui ao centro está a capital Damasco. E segundo o The Jerusalem Post, a IDF está estacionada a aproximadamente 20 quilômetros da capital de Damasco. E nesse lugar, vários postos estavam abandonados pelos sírios e agora estão nas mãos da IDF. No entanto, nenhuma tomada desses postos teve resistência, pois, como eu disse, eles estavam abandonados. E a IDF diz que essa operação ela será limitada e temporária. Então, como vocês veem, a IDF estava muito bem preparada para enfrentar o Hamas e também o Hezbollah, e assim foi feito. No entanto, eles não esperavam essa guerra na Síria, e por isso a gente vê uma pequena crítica do capitão sobre esse fato, dizendo que, muito embora eles não estivessem preparados, tudo está indo muito bem, graças a Deus. E a gente torce muito pela IDF para que eles sejam muito bem-sucedidos nesse plano. Mas e aí, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer ler o seu comentário. Pessoal, não deixem de assistir os nossos vídeos a fim de você ficar bem atualizado sobre tudo o que acontece lá em Israel. Então, a gente se vê. Um grande abraço, valeu!